Olá, meus irmãos, estamos chegando por aqui com mais uma palavra de edificação, de construção, um estudo bíblico para você, falando sobre 4 chaves para os milagres. 4 chaves para os milagres. Eu gostaria de compartilhar com você um texto base para esse estudo, para esse ensinamento. Lucas capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 10, que diz assim: Noutro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Versículo 7. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se iriam curá-lo no sábado. Olha bem, eles ficam observando a pessoa para acusar. Versículo 8. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada, mirrada: Levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. 9. Jesus lhes disse: Eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: Estende a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada. Versículo 11 para encerrar. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Olha só, nesse versículo 6 aqui, fazendo uma introdução, já aproveitando, e no outro sábado Jesus entrou na sinagoga, começou a ensinar. Aqui é muito importante, hein? Eu gosto disso, né? De prescutar o texto e aprender através. No outro sábado, quer dizer, já tinha vindo outros sábados ali. Então, no outro sábado, ele entrou na sinagoga e o que ele fez? Começou a ensinar. É isso que nós precisamos fazer quando entramos numa sinagoga, num templo, numa casa de oração, começar a ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a palavra de Deus. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Porque quando a gente começar a ensinar o evangelho, começar a ensinar a palavra de Deus, os milagres vão acontecer. As pessoas que estão mirradas, as pessoas que estão ali atrofiadas, vão ser curadas pelo ensinamento, pela palavra de Deus. Porque aqui, segundo a tradição dos líderes religiosos, nenhuma sanidade se podia fazer no sabate, no sábado, né? Nenhuma cura podia se fazer no sábado. Então, a sanidade, argumentavam, era praticar a medicina e no sábado não se podia praticar essa profissão. Então, era mais importante para os líderes religiosos proteger as suas leis que liberar uma pessoa de seu sofrimento. Era isso que eles faziam. Né? E depois, ali no versículo 11, diz que eles ficaram furiosos, né? Começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. E hoje é a mesma coisa. Né? A perseguição dos religiosos, e só ficam observando atentamente aonde que a gente vai pegar ele para acusar ele em alguma coisa. E Cristo não se envergonha e nem teme reconhecer os propósitos de sua graça. Sara o pobre, ainda que saiba que seus inimigos iam utilizar em sua conta. E nenhuma posição nos afaste do nosso dever ou de sermos úteis. Bem poderemos assombrar-nos de que os filhos dos homens sejam tão maus. Os inimigos de Jesus estavam furiosos. Jesus não só leu os seus pensamentos, as suas mentes, mas sim se burlou de suas leis e descobriu a ira de seus corações. Quando a gente ensina a palavra de Deus, é isso que acontece. A palavra de Deus prescruta. Ela lê, ela mostra o seu coração, ela mostra o seu pensamento. É irônico que o ódio combinado aí com o seu zelo pelas leis os conduziu a um complô homicida contra a própria lei. Exatamente isso que aconteceu ali. Bom, feito essa introdução, gente, que podemos ter áreas mirradas em nossas vidas, atrofiadas em nossa vida, e são problemas que nos impedem da gente conquistar, que nos envergonham, que nos entristece e até limitam nossa relação
com as outras pessoas. E assim como esse homem da mão atrofiada, esse homem da história bíblica que a gente leu aqui em Lucas capítulo 6, que tinha uma mão ressequida, mirrada, precisava de um milagre. E nós também, às vezes, precisamos de um milagre. Mas como conseguir que Deus haja e nos liberte das coisas que estamos amarradas, né? Estão atrofiadas, ressequidas em nossas vidas. Vamos lá, para 4 chaves, para você receber um milagre de Deus. Primeiro lugar, você tem que estar onde Jesus está. O versículo de número 6 diz assim: sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Se nós somos discípulos de Jesus, temos que fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Entrar na sinagoga, entrar na casa de oração, entrar no templo e fazer o quê? Ensinava. E ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Ele estava ali. E muitas pessoas buscam um milagre de Deus, só que buscam um milagre de Deus no lugar errado. Onde que não tem ensinamento, onde que não tem instrução da palavra de Deus, onde não tem correção. Ou nem buscam. E esse homem se encontrava onde Jesus estava operando, e por isso ele foi curado. E onde é que Jesus está? Ele está no meio das pessoas que o buscam e que se reúnem em seu nome. Assim como na célula, na igreja, numa reunião de oração, numa reunião de ensinamento, conforme diz, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Agora não adianta buscar Jesus no meio da idolatria, um ambiente que conduz a pecados. Não, Isaías 42, versículo 8 diz que eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não está lá, Jesus não está lá no meio da idolatria, não. Ele está onde 2 ou 3 invocam o seu nome, e aí pode ser na igreja, pode ser na célula, pode ser na sua casa, onde que se reúne 2 ou 3, estão ali, o Senhor está presente. Essa é a primeira chave. Então, para você receber o milagre de Jesus, tem que estar onde Jesus está. Estando onde que ele está, você vai receber o seu milagre. A primeira chave. A segunda chave é vencendo os preconceitos religiosos. Versículo 7. Os escribas e fariseus observavam, não prestavam atenção nele, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, olha só, a fim de acharem do que acusar. Imagina, uma pessoa está doente na sua casa e você, né, está ali gastando, investindo, porque aí tem que ter uma pessoa para cuidar, tem que ter uma pessoa para trazer remédio, tem que ter, é dispendioso. E aí, quando chega a oportunidade da pessoa ser curada, alguém chega assim por causa das suas tradições ou por causa da sua lei. Não pode curar, deixa ele doente aí, deixa ele sofrendo aí, deixa ele gastando aí, deixa aí que a pessoa fica aqui, né? Porque despende numa pessoa para cuidar de uma pessoa assim. Deixa que ele fique atrofiado, deixa que ele fique aí. Importante é as nossas leis. Era isso que eles estavam fazendo. Eles não tem, o médico não pode trabalhar hoje. E por incrível que pareça, a religiosidade é um dos maiores empecilhos, embaraços para que as pessoas tenham uma experiência com Deus. Esse homem, para ser curado, precisou enfrentar pessoas e pessoas religiosas que não queriam que ele abraçasse a fé, a confiança, a convicção e se tornasse um crente de Jesus. Eles não queriam isso. E a gente vê hoje as mesmas coisas acontecendo nos dias atuais, que as pessoas não querem que elas abracem a fé, não querem que ouçam a palavra de Deus. Qualquer outra coisa, eles querem as suas tradições, as suas religiosidades, né, as suas leis, as suas regras, mas não querem a palavra de Deus, não querem que as pessoas creiam em Jesus. Então, esse homem, para ser curado, ele precisou enfrentar. E agora eu falo para você que está me ouvindo, que está me assistindo nesse momento, às vezes você tem que enfrentar as pessoas religiosas. Aquelas que não querem que você abrace a fé, que não querem que você creia em Jesus. Você tem que enfrentar o preconceito.
Essas ideias religiosas distorcidas, que não tinham respaldo na palavra de Deus e não tem respaldo na palavra de Deus. E hoje isso está sendo um dos maiores escândalos, né? Porque as pessoas não querem saber de igreja, não querem saber, muitas vezes, de alguém crente, porque o crente, ele usa suas tradições, dizendo que isso é pecado, que aquilo é pecado, e o que é pecado mesmo eles não falam de Jesus, que Jesus fez na vida deles, que Jesus perdoou eles, só que agora para outra pessoa eles condenam. E será que tudo que você aprendeu sobre Jesus ou sobre Deus está na Bíblia? Ou há muitas mentiras nessa religião, mentiras da religião? É o que eu confronto muitas pessoas. Muitas pessoas não sabem nada de Jesus e só sabem falar que pecado é beber, pecado é fumar, pecado é dançar. Isso não é pecado. Pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Toda transgressão da lei. Deixar de fazer o bem. Mateus 25, versículo 41, até o 31 antes. Né? O próprio naquele dia vai chegar o Senhor e vai dizer: eu estive com fome, me deste de comer. Estive com sede, me deste de beber. Estava nu, me deste roupa. E vai dizer para os outros: olha, você não fez isso, mas Senhor, quando que nós te vimos com fome? Quando que te vimos com sede? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Agora, quando não fizeste a um desses pequeninos, a mim não fizeste. E aí está o pecado de omissão. Aí nós temos o pecado de acepção de pessoas que nesse pecado todo mundo cai. Né? Prefere fulano de tal, prefere às vezes uma pessoa que tem maior posse. Esse é um próximo estudo que eu quero trazer aqui, falar sobre o pecado de acepção de pessoas, que tem muito hoje dentro da igreja. Pecado de acepção de pessoas. Então a minha pergunta é para você: o que você aprendeu sobre Jesus, sobre Deus, está na Bíblia, está nas Escrituras, ou há muita mentira da religião? Veja Mateus 15, versículo 3. Jesus, porém, lhe respondeu: por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Tem muita gente que está transgredindo os mandamentos de Deus, que o Senhor manda: honra seu pai, honra sua mãe, né? Ajude eles. E às vezes a pessoa, né, por causa dessa tradição, pega, em vez de ajudar o seu pai e a sua mãe, vai ajudar o templo e deixa os seus pais lá sofrendo. Sendo que a palavra manda você honrar. Honra eles, honra, para que você tenha longos anos de vida, para que você tenha prosperidade, para que você tenha saúde, tenha longevidade, te vá bem na vida. Em vez da pessoa honrar o seu pai e a sua mãe, ela pega muitas vezes aquela ajuda que é para dar para eles, vai lá dar para o templo. E isso era tradição. Eles valorizavam mais, então, as suas tradições do que o mandamento de Deus, que manda honrar o pai e a mãe. Então, essa é a segunda chave para que você receba um milagre. Vença os preconceitos religiosos. Para você receber a sua cura, o seu milagre, precisa vencer os preconceitos religiosos. E hoje tem muito preconceito. A gente enfrenta isso todos os dias. Onde a gente vai? As pessoas não querem ouvir, não querem ser ensinadas no Evangelho e na Palavra de Deus. Elas querem falar das suas religiosidades. Querem falar dos seus preceitos, das suas regras. E em terceiro lugar, a terceira chave é assumindo a nossa fé em Jesus. A terceira chave para você receber um milagre do Senhor, você tem que assumir a sua fé em Jesus. No versículo de número 8 diz assim: mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Aqui a importância de você obedecer. Às vezes queremos a bênção, mas não queremos assumir a nossa fé diante dos outros e a nossa obediência ao Senhor. Esse homem obedeceu, porque diz o versículo: conhecendo os pensamentos, ele conhecendo os pensamentos religiosos, diz para o homem da mão ressequida. É importante que você que está doente, você que está precisando de um milagre, ouça a voz do Senhor e obedeça. Às vezes nós queremos a bênção, mas não queremos assumir a nossa fé. Não queremos nos colocar diante dos outros. E aí nós temos que assumir a nossa fé, se colocar diante dos outros, falar do que Jesus fez na nossa vida. Foi o que esse homem fez.
Muitas vezes a gente tem receio de ser rejeitados, o que os outros vão achar, ridicularizados ou taxados como fanáticos. A pessoa tem receio dessas coisas. No entanto, Deus só tem compromisso com quem assume compromisso com Ele. Mateus 10, 32 e 33 diz: portanto, todo aquele que me confessar, me reconhecer, falar diante dos homens, também eu confessarei, reconhecerei ele diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus 10, 32. Essa é a terceira chave que você precisa para receber um milagre. Assuma a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E a última chave para você receber um milagre de Deus na sua vida é reconhecer as suas limitações, reconhecendo as nossas limitações. No versículo 10, diz que, fitando todos ao redor, disse o homem: estende a mão. E ele assim fez. E a mão foi restaurada, foi curada. Aquele homem só foi curado quando ele expôs a sua vergonha, o seu problema, estendeu a sua mão que estava atrofiada. Da mesma maneira, quando se chega à igreja, é preciso ser humilde o suficiente para permitir que quem está ali ministrando, os líderes, os irmãos, saibam as áreas que necessitam de cura. E assim, através do quebrantamento e obediência, o Senhor transforme, o Senhor mude o que é vergonhoso num grande testemunho para você. Tiago 5,16 diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e façam oração um pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, Tiago 5,16. Portanto, confesse, reconheça os seus pecados. E conte para uma pessoa de confiança, que você sabe que ela é madura o suficiente para ouvir e orar por você e não sair falando para os outros. E essa pessoa vai orar para você. E quando ela orar, pedir o perdão de Deus sobre a sua vida, você pode ser curado. Porque aqui diz, é a palavra de Deus, portanto, confesse seus pecados uns aos outros, façam oração um pelos outros para que vocês sejam curados. Então, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Essas são as 4 chaves. Para concluir, vivemos um tempo em que alguns milagres têm acontecido em nossos encontros, em nossas reuniões, como um prenúncio de um tempo de avivamento que está chegando. Porém, só serão alcançados aqueles que se decidirem a assumir a sua fé em Jesus. Que Deus lhe abençoe. Reveja essas 4 chaves para que você receba um milagre de Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade.